abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E você que se amarra em fazer apostas esportivas, ó, Bet7k é a grande parceira aqui do Futebolaço. Primeiro depósito, eles dobram o valor, tem bônus até de R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Indicando um amigo, você ganha R$ 20 para poder apostar. E agora vocês têm também a possibilidade de estar fazendo o cash out, que é o encerramento das apostas antes dos jogos acabarem. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte: o goleiro Thiago Rodrigues deu uma entrevista para os companheiros do Lance e revelou duas situações. Primeiro, existe uma cláusula no contrato dele, aonde existe uma renovação automática para o ano que vem, caso o time volte à primeira divisão. Isso vale também para o zagueiro Anderson Conceição, mas eu vou falar mais sobre essa situação contratual num outro momento. Acho que não é hora da gente discutir isso ainda aqui no canal. Mas uma situação importante revelada pelo goleiro Thiago Rodrigues em entrevista ao Lance é o seguinte: ele disse que recebeu propostas para deixar o Vasco nesse período aí de instabilidade. Inclusive ele teve uma proposta do São Paulo e ele recusou porque acreditava no projeto e queria terminar essa missão de botar o Vasco de volta à primeira divisão. Então fica aí a situação. O nosso goleiro está valorizado e tem interesse de outras equipes. Você manteria o Thiago Rodrigues pro ano que vem? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu manteria, mas não para titular. Traria um goleiro de ponta mesmo e para revezar com o Thiago ali. E ele ser um reserva. Ou quem sabe, com outro goleiro top de linha, ele cresça ainda mais de produção. Mas eu acho que o Thiago teve um começo e meio de ano extraordinário. Depois teve uma sequência de uma queda com falhas grotescas. E nessa reta final agora, ele voltou a dar uma melhorada. Mas é um goleiro que eu acredito, pelo menos na minha visão, que tem deixado o torcedor inseguro. Pelo menos eu tenho estado assim nos jogos do Vasco. Por mais que ele tenha feito boas defesas, como foi inclusive ontem no jogo do Criciúma. Beleza? E agora vamos comentar um assunto aqui que dominou o noticiário do Vasco ontem depois da vitória. Mas para a gente comentar qualquer coisa, a gente tem que ter mais informação, tá a par do que está acontecendo. Vocês sabem que eu faço meu trabalho aqui de uma forma muito séria. Então não gosto de sair jogando as coisas ao esmo não, até porque é uma coisa séria. Ontem eu recebi vários vídeos, e acredito que vocês já viram aí também, de confusões ontem ali na barreira do Vasco, ao redor de São Januário, onde houve uma briga generalizada com pessoas ali com a camisa da Força Jovem. Então, deixei passar a poeira baixar para poder procurar ver o que houve. Recebi alguns relatos de pessoas que estavam no estádio ontem. E os relatos são os seguintes: primeiro, houve uma briga ainda no estádio, no final do primeiro tempo. Chegou até um vídeo aqui onde um rapaz estava com o rosto tanto ensanguentado. Qual é o motivo da briga? Faço a mínima ideia. Chegam N narrativas aqui, eu não tenho como apurar isso. Só quem sabe o real motivo da briga é quem faz parte de torcidas organizadas. Agora, o fato é o seguinte: a Força Jovem ficou quase 10 anos fora do estádio. Ela, a Ira Jovem, a Jovem do Flamengo, a Fúria do Botafogo, e teve uma torcida do Fluminense que eu não me recordo qual agora, não sei se é Young Flu, conseguiram agora o seu retorno ao estádio, ainda não de forma definitiva. Tem um termo de ajuste de conduta aí de 60 dias, e no primeiro dia do retorno, deu essa brigalhada generalizada aí. Eu vou ler para vocês a nota oficial da Força Jovem, que se posicionou agora de tarde, na tarde desse domingo, mas o fato é, houve uma briga entre pessoas ali da Força Jovem. O motivo, eu sinceramente não sei, mas divide um pouco a galera. Muita gente adoraria o retorno da Força Jovem pela festa extraordinária que eles fazem, a bateria, mas havia um receio também de briga, de confusão, e infelizmente foi o que foi visto ontem em São Januário. Fora do estádio, ali na entrada da barreira, muita gente se machucou, se cortou. Eu não vou colocar as imagens aqui porque o YouTube entende como conteúdo sensível, ele pode até desmonetizar o vídeo, mas acho que vocês já viram aí
Enfim, a Força Jovem alega que hoje, no termo atual do acordo que eles têm, pune-se individualmente o CPF, não mais o CNPJ, e eles estão aí à disposição da justiça para identificar os envolvidos na confusão, até porque tem vídeo, né, e tem como identificar algumas pessoas. Mas eles alegam que a diretoria da Força Jovem estava dentro do estádio ali fazendo a festa e teve pessoas que decidiram brigar do lado de fora. Enfim, eu vou ler para vocês a nota oficial da Força Jovem e na sequência eu trago um pouco mais de informação. Nota oficial. A atual diretoria da Força Jovem do Vasco, que repudia veementemente atos de selvageria e vandalismo, vem por meio desta pronunciar-se a respeito do triste episódio no pós-jogo de ontem entre Vasco da Gama e Criciúma em São Januário. Ontem, na hora da confusão, a diretoria da torcida informa que estava dentro do estádio, juntamente com as baterias dos co-irmãos que, mesmo após o apito final, permaneceram na arquibancada por muito tempo, comemorando o triunfo do Vasco e festejando a nossa volta. Estiveram presentes crianças, mulheres, idosos e até pessoas do exterior, todos com sua camisa da Força Jovem do Vasco. Essas pessoas vieram para torcer e não podem ser prejudicadas por atos irresponsáveis de terceiros. Esperamos sinceramente que tudo seja apurado e os verdadeiros culpados sejam responsabilizados, como prevê o PL 6.118/22, que visa punir o autor no CPF e não a instituição no CNPJ. Informamos ainda que a diretoria da torcida ficará à inteira disposição das autoridades para contribuir com as investigações e a identificação dos envolvidos neste triste e lamentável episódio, e que, se for constatado que o mesmo fazem parte da instituição, serão expulsos como manda o nosso estatuto, para que atos como esse não manchem a linda festa que vem sendo feita na arquibancada. Mais união, menos confusão. Força Jovem do Vasco, #paz nos estádios. Bom, é isso. Era um dia que tinha tudo para acabar como um dia maneiro, leve, tranquilo. Infelizmente, os relatos são aí de correria, de gente se machucando, com medo, até com receio de voltar a São Januário. Que, de fato, descubra-se quem foram as pessoas envolvidas ali e resolva-se o problema. É muito triste. Imagina se o Vasco tivesse perdido o jogo ontem em casa, porque teve uma brigaiada num dia onde estava tudo bem, o Vasco ganhou, está praticamente aí com a vaga segurada. Lembrando que o Sport está sendo punido agora por uma situação da sua torcida. Então a gente tem um receio de que num eventual briga, num eventual problema, além da segurança das pessoas que fiquem em risco, o nosso próprio clube seja punido aí dentro do campeonato. Temos um último jogo esse ano nos nossos domínios, quinta-feira agora, a princípio em São Januário. Então é uma coisa que não dá para acontecer mais em pleno século XXI e voltando de uma punição. Então que eles sentem, conversem entre si, resolvam e as pessoas ali que participaram do problema sejam identificadas e punidas ao rigor da lei. Beleza? Para finalizar, vamos virar a chavinha e vamos tocar em dois temas aqui muito importantes. O Jorginho deu uma entrevista coletiva e, apesar do acesso do Vasco estar encaminhado, ele não está garantido. Existem possibilidades matemáticas do Vasco não conseguir o seu acesso. Hoje, gira ao entorno de 2,7%. É uma chance pequena, mas ela existe. Então temos que ter pé no chão e resolver a parada agora contra o Sampaio Corrêa, que ainda tem uma chance 0,0 alguma coisa de acesso. Beleza? Dito isso, o Jorginho foi indagado de qual foi a importância dessa vitória contra a equipe do Criciúma, e também ele vai aproveitar e fazer um pedido. Pedir a galera, ó, pezinho no chão, porque ainda não resolvemos nada não. Ainda não conquistamos ainda o acesso, falta bem pouquinho. A gente vai ter uma semana de muito trabalho, tirando somente amanhã, que os jogadores estão de folga, para descansar um pouco, curtir esse momento. Mas segunda-feira a gente já vai estar já completamente compenetrado no próximo jogo, para que a gente possa confirmar aquilo que a gente vem fazendo. Eu, desde que eu cheguei aqui, acreditava muito e acredito muito nesse trabalho, no grupo. Nós temos um grupo completamente comprometido, muito unido. Então, como eu falei, falta muito pouco para a gente alcançar o nosso objetivo. E, de uma forma geral, para todos os atletas são os protagonistas.
aqueles que entraram no jogo, aqueles que iniciaram o jogo, os jogadores do banco que muitas vezes, em algumas oportunidades também, eles não entram, mas eles vibram ali, eles organizam a equipe. Eu costumo falar para eles, por exemplo, o Quinteiro é um líder nato e ele tem uma visão tática interessantíssima, e eu sempre falo com ele para que ele, o quanto é importante ele falar. Ele está sempre conversando com o Joel, conversando com o Emílio. Então, queria valorizar todos os atletas pela entrega, por acreditar que o Vasco literalmente é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Eles conseguiram isso, demonstrar, e precisava ser dessa forma nesse momento importante. Como eu falei, não alcançamos ainda o acesso, falta muito pouco, e nós vamos nos concentrar para o próximo jogo para que realmente isso aconteça. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no final da noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, nós tamo junto. Valeu, fui!